E aí, primeiro ano, como é que vocês estão? Hélio Mourão na área, seu professor de Química B. Pois é, queridos, assistir o vídeo a respeito da teoria ou regra do octeto e ligações iônicas, pois é, parte final do nosso livro 1A, começamos a falar sobre ligações químicas, nós passamos para vocês um roteiro de estudos onde apareciam exercícios propostos da página 209. E nesse vídeo nós vamos estar resolvendo 5 questões que nós consideramos bem interessantes para ver se você fixou o conteúdo, para ver se você realmente entendeu alguma coisa. Caso você tenha dúvida, assista novamente o vídeo de teoria sobre a explicação, ok? Não deixa passar batido nada não, tá certo? Vamos para as questões, porque eu creio que agora você vai fixar bem tudo aquilo que você ouviu. Abra seu material, o livro 1A, estamos quase terminando ele, na página 209, por favor. Primeira questão, com relação a um composto iônico de fórmula X2Y3, pede-se, letra A, represente o cátion e o ânion com suas respectivas cargas. Letra B, quais os prováveis números de elétrons na última camada, a chamada camada de valência, dos átomos X e Y no estado fundamental? Muito bom. Então, primeira questão, X2Y3. O texto deixa bem claro que se trata de um composto iônico. Muito bem. Bom, o que são esses números aqui? Nós chamamos de índices, ou também chamados de atomicidade, ou seja, são 2 átomos de X, 3 átomos de Y. Agora é interessante, porque ele quer na letra A as cargas dos íons, ok? Muito bom. Esse 2 que está embaixo do X, ele veio de onde? Ele veio de cima do Y. E esse 3 que está embaixo do Y, ele veio da onde? Ele veio de cima do X. Então, X está do lado esquerdo da fórmula, então ele tem carga positiva. E a carga positiva é quanto? Mais 3. Assim como Y tem carga negativa, e carga negativa de quanto? Menos 2. Ok? Muito bom. Isso quer dizer o quê? Que o átomo de X, ele perdeu 3 elétrons. E o átomo de Y, ele ganhou 2 elétrons. Por que eu estou falando isso? Porque agora vem a letra B. A letra B quer saber quantos elétrons na camada de valência apresentavam X e Y. É fácil. Se X perdeu 3 elétrons, X era um metal. Porque os metais tendem a perder elétrons. E quando que eu sei que eu tenho metal? Quando eu analiso a distribuição eletrônica do átomo e observo que ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Então, se ele perdeu 3 elétrons, é porque ele tinha 3 elétrons na camada de valência. Por isso que ele perdeu os 3. Ah, não pode ter 3 e perder só 2 e guardar 1, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não, não existe isso. Quem tem 1 elétron perde 1, quem tem 2 perde 2, quem tem 3 perde 3. Beleza? Já o Y, a gente observa que ele ganhou 2 elétrons. Ora, se ele ganhou 2 elétrons, ele é um ametal. Os ametais têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E a tendência natural é ganhar elétrons. Se ele ganhou 2, é porque ele já possuía 6 elétrons na camada de valência. Ok? Tranquilo? Questão aberta? Só alegria. Vamos para a questão de número 2. Ao reagir um metal alcalino do terceiro período da tabela periódica dos elementos com um halogênio do segundo período, forma-se um composto lilili lololó, de fórmula lilili lololó. Os termos que completam
corretamente as lacunas são respectivamente. Muito bom. Questão que traz um pouquinho, né, de tabela periódica, para ver se o camarada lembra o que é metal alcalino terroso, né, o que é halogênio, o que é segundo período. Então vamos lá. Questão número 2. Vamos ler de novo. Ao reagir o metal alcalino terroso, família 2A, do terceiro período. Aí como é que eu vou saber quem que é esse? Bom, família 2A é bebi magnésia na casa do senhor Barão. Tá certo? Terceiro período é quem? É o magnésio. Belezura? Muito bom. O que mais que nós temos? Nós temos halogênio, ou seja, família 7A, segundo período. Halogênio foi Clovis Bornai que invadiu o atacadão. Tá certo? Muito bem. Eu sei que nós temos, né, novos elementos no sétimo período, mas eles são todos sintéticos mesmo, então pode esquecer. Quem que é o elemento que está no segundo período? É o flúor, tá certo? Muito bem, então a fórmula vai ficar como? Como é que vai ficar a nossa fórmula? Tá? E que tipo de questão, que tipo de ligação nós temos? Ligação entre metal e ametal. Ligação iônica, beleza? Agora, e a fórmula molecular? Bom, magnésio, carga mais 2, por quê? Quem é da família 2A tem 2 elétrons na última camada. A tendência é perder esse elétron, ficar mais 2 então. Flúor, ele é um halogênio, ele tem 7 elétrons na última camada, então a tendência é ganhar um elétron, menos 1. Como 2 é diferente do 1, nós vamos aplicar a regrinha do escorrega, então a fórmula final fica MgF2. E o composto é iônico. Ligação iônica, MgF2. Isso está na letra A de amor, I love you. Ok, queridos? Pouquinho de tabela periódica. Terceiro período magnésio, segundo período flúor. A fórmula, lado esquerdo sempre o cátion, lado direito sempre o ânion. 2 é diferente do 1, faz o escorrega, sai para o abraço, só alegria. Questão 3. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. Ui, que novidade! A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por forças de atração eletrostática, ou seja, atração entre íons de cargas opostas. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá. Nós falamos no nosso vídeo as principais características dos compostos iônicos, tá certo? Então essa questão traz à lembrança esse tópico da teoria. Então nós temos cinco afirmações para a gente analisar. Primeiro, apresentam brilho metálico? Não. Sal grosso brilha, queridos? Sal grosso é composto iônico. Então, primeira, falsa. Quem apresenta brilho metálico são os metais. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição? Yes. Verdadeiro. Exemplo, cloreto de sódio, 808 graus Celsius para derreter. É muita temperatura, queridos.
3. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa, ou seja, pegou uma substância iônica, dissolveu na água, essa mistura passa a conduzir eletricidade? Verdadeiro. Lembrando que solução aquosa, solução é mistura homogênea. Aquosa é a água como solvente, então a água está dissolvendo o composto iônico. 4. São sólidos nas condições ambiente, 25 graus Celsius ATM? Verdadeiro. São pouco solúveis em solventes polares como a água? Não, só lembrar do sal de cozinha, que é facilmente solubilizado em água. 2, 3 e 4 corretas, resposta letra B, de bola. Muito bem? Vamos para a quarta questão. Lembrando, queridos, que de repente vamos supor que você tenha uma dúvida, alguma questão que não esteja nesse vídeo. Vai lá no Sisflame, certo? Onde você achou esse vídeo, e aí coloque as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo, tá certo? No caso, vocês, primeiro ano, às quintas-feiras. Eu vou estar disponível, certo? Terceiro e quarto tempo, todas as quintas-feiras. Lembra disso? Horário do primeiro A. Então não percam essa oportunidade de tirar dúvidas, tá certo? Vou estar lá disponível para que você entenda bem esse conteúdo e a gente possa iniciar o quanto antes a apostila 1B. Belezura? Então vamos agora para a questão número 4. Questão número 4 fala assim: utilizando dois elementos químicos A e B com números atômicos iguais a 19 e 34. A, 19, B, 34. Letra A. Escreva as configurações eletrônicas dos dois elementos utilizando o diagrama de Linus Pauling. Com base nas configurações, diga a que grupo, ou seja, família, da tabela periódica pertence cada um dos elementos em questão. Letra B. Qual será a fórmula e depois qual tipo de ligação? Você sabe que para a gente chegar na fórmula da substância e para dizer qual é o tipo de ligação que ocorre, vai depender muito das famílias às quais pertencem os elementos. Então, por isso que na letra A ele quer a distribuição eletrônica. Elemento A, número atômico 19, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Pergunta: qual foi a última letra que apareceu? S. Então é de uma família A. Agora o número que acompanha a letra A, já ensinei isso para vocês, vai depender de quantos elétrons existem na última camada. A última camada é a camada 4. Quantos elétrons? Família 1A. Então esse elemento aqui é um metal alcalino. Muito bem. Elemento B, número atômico 34. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Muito bom. Pergunta: qual foi a última letra que apareceu na distribuição eletrônica? P. Então é uma família A. E o número da família A vai depender de quantos elétrons existem na camada de valência. A camada de valência é a camada 4. Certo? O maior número antes das letras é o 4. Tem quantos elétrons? 2 mais 4, 6. Então o elemento B é um calcogênio. Essa foi a letra A. Letra B. Ele quer a fórmula do composto. Muito bom. Quem é da família A vai adquirir carga o quê? Vai adquirir carga mais 1. É um metal alcalino, tem um elétron na última camada, vai perder esse elétron, P de positivo.
Quem é da família 6A, 6 elétrons na última camada, para 8 faltam quantos? Para 8 faltam 2 elétrons. Então, quem ganha elétrons fica negativo. Como 1 é diferente do 2, você aplica a gloriosa regra do escorrega. Então a fórmula vai ficar A2B. Essa é a fórmula do composto formado. E o tipo de ligação química? Ligação iônica. Por quê? Porque é uma ligação que ocorre entre metal com ametal. Beleza? Então, primeiro passo, distribuição eletrônica, identificação das famílias, e a partir das famílias eu sei, né, o comportamento que ele tem que ter, se é ganhar ou perder elétrons. Família A perde 1 elétron, mais 1. Família 6A ganha 2 elétrons, menos 2. Aplica o escorrega. Toda substância que tem um metal e um ametal tem caráter iônico. Muito bom. Para terminar, a chamada saideira Breaking Bad. Ouviu falar em Breaking Bad? Isso está lá na questão número 6. Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos representados na figura. Bromo, número atômico 35, e o bário, número atômico 56. Então, mais uma questão para nós identificarmos a fórmula e o tipo de ligação química. Muitos devem estar pensando, mas a matéria é ligação iônica. Tudo é iônico. Por enquanto está assim, né? Mas eu quero que você saiba por que tudo é iônico. Porque entre alguém que quer perder e alguém que quer ganhar elétrons. Beleza? Então, questão número 6. Bromo, número atômico 35. Tá certo? A família do bromo é a família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, vai adquirir carga menos 1. O bário, número atômico 56, é da família 2A, portanto ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai perder esses 2 elétrons, vai ficar com a carga mais 2. Bom, na hora de montarmos a fórmula, existe uma convenção que manda o quê? Que o lado esquerdo fique positivo. O bário mais 2. O lado direito fique o elemento negativo. Br menos 1. Como 2 e 1 são números diferentes, regra do escorrega. O 2 vem para baixo do bromo e o 1 vem para baixo do bário. A fórmula BaBr2. Tá? Ligação entre ametal com metal. Qual é o tipo de ligação? Ligação iônica. Ok? Portanto, a resposta letra D de docinho. Com isso, nós terminamos as nossas 5 questões que estão na página 209, que está no seu material. Agora é você ganhar confiança e partir para as outras questões. Qualquer dúvida, tecla lá no Sysflame, que eu vou ter o maior prazer em solucionar suas dúvidas. Ok, queridos? Ótimos estudos e semana que vem tem mais!